Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hashtag Partiu Nuvem. Hoje não é quinta, hoje não é dia de live, ao contrário, hoje é sexta pós-live. E ontem, no dia 4 de agosto, né, eu fiz a live sobre Azure AD Cloud Sync. E no final a gente teve alguns problemas do provisionamento do serviço, né? Eu não consegui fazer com que o serviço tivesse o sincronismo, a gente estava com alguns erros por baixo na ferramenta de autenticação de usuário, e a gente não conseguiu finalizar isso durante a live. Eu falei que eu ia gravar um vídeo corrigindo esse problema para que eu pudesse mostrar para vocês o que tinha acontecido, certo? Então hoje já na sexta de manhã eu já consegui resolver o problema, né? Já consegui encontrar aqui a solução e vou mostrar para vocês como que isso funcionou, né? O que eu fiz para corrigir esse problema, tá? Quero agradecer também um colega nosso da comunidade, José Alcides, que é lá da Angola. Ontem na live, após a live, ele estava assistindo, ele me mandou uma mensagem dizendo que ele passou por um problema bem semelhante a esse, ficou por meses com esse problema, e ele só conseguiu resolver quando ele abriu um chamado, foi para o time de produto da Microsoft, ok? Então eu vou mostrar aqui alguns passos que eu utilizei para resolver o problema. Vou vir aqui para a tela, certo? Eu testei agora, acabei de testar a solução, vi que estava funcionando. Notem que ele está como health. E olha aqui, pessoal, dentro do nosso Azure AD, os nossos usuários sincronizados. A gente vai lidar aqui nos logs, ele vai trazer todos os usuários que foram sincronizados. Ele está pegando o time zone, para vocês verem como agora eu testei, olha, 1 e 2 aqui nesse time zone, aqui no Brasil 10 horas, certo? Então, 1 e 2 aqui, eu testei há 9 minutos, há 10 minutos atrás, 12 minutos, ele fez o primeiro sincronismo, e agora eu criei um outro usuário chamado UserSync, há 4 minutos atrás, e ele fez o sincronismo desse usuário com sucesso. Então, a partir de agora, a gente passou a ter sucesso em cima do nosso sincronismo. Aqui no Health está ativo, fez a execução de 4 usuários, ele provisionou o último sync, o Password Hash Synchronization também está ativo, executado com sucesso, tá? A solução ela parece super simples no contexto final, mas ela não é tão simples assim, principalmente de encontrar a falha. O que acontece? Vocês lembram na live ontem que eu comentei que hoje toda a configuração não está mais do lado do cliente como acontecia quando a gente estava trabalhando com a Azure AD Connect. Para isso que a gente tinha um SQL Express ou um SQL Server, para isso que a gente tinha essa base armazenando toda a parte de configuração, todos aqueles jobs que eram executados. O que acontece? Isso agora está no Azure. Então, quando a gente encontra esse tipo de problema, dificilmente é local, tá? O que pode ser local? Client instalou com sucesso? Ok. Validar se o cliente está rodando. Isso é o principal ponto. Se lá nos services do Windows, os serviços estão rodando. Então, aqui o Azure AD Connect Agent Updater, aqui o Connect Provision, esses dois itens aqui, eles precisam estar rodando. Se aqui está rodando, né? A partir desse ponto, tudo parece estar certo. Como que a gente valida as questões em cima do Azure? A gente precisa executar via PowerShell. Vocês viram que por aqui a gente não tem muito uma tela de configuração, a não ser a configuração da replicação. Mas nesse contexto eu tenho que ir para o PowerShell. Eu coloquei aqui na descrição do vídeo os comandos que eu usei para fazer a instalação do PowerShell. E eu estou com a minha tela de tudo que eu executei agora, nesse momento, tá? O que você vai fazer para execução? Você precisa rodar ele na máquina que tem o client, então eu estou rodando naquele servidor onde eu instalei o client, porque senão ele não vai ter a pasta do Azure AD Connect Provisioning Agent. Você faz o import desse cara, você vai rodar um comando que ele vai pedir para instalar os pré-requisitos. E aí ele vai instalar primeiramente alguns pacotes Nugget. Depois você importa de novo o comando e depois você roda de novo os pré-requisitos que ele vai instalar a parte de conexão com a Azure AD e também o MSOL, que é a parte de autenticação, ok? Mas tá aqui o passo a passo na descrição do vídeo, fiquem super tranquilos. Após isso, próximo comando, tá? Sempre que eu for abrir o prompt, eu vou dar um import, porque ele não é um módulo nativo. Dei o import, depois eu vou dar um connect, para dar um connect no serviço. Login com uma conta global administrator. Loguei com a conta que eu estava usando ontem na live, rafael.andrade@partinuvem. Primeiro comando que eu rodei, tá? Get Azure AD aqui, Cloud Sync Tools Info, para eu pegar as informações do meu processo de sincronismo. Pegou o meu usuário que estava autenticado, se eu estou conectado, sim, né? E pegou aqui se o agente estava presente, sim, estou com a máquina instalada, e eu alterei a versão do log. Eu troquei ele e coloquei para verbose, ou seja, para aquele log basicamente tudo. E aqui ele já me mostra qual que é o diretório onde ele está armazenando o log. Nesses logs de trace,
tá? Mesmo com o modo verbose, eu confesso para vocês que eu não consegui pegar muita coisa. Então tá aqui o último log, Traced Agent Verbose. Se você habilitar o verbose, é importante que depois você desabilite, porque senão ele vai inflar demais esse log. Ele traz vários itens de replicação, de atributo, diversos pontos, mas eu confesso que por aqui não foi exatamente o caminho aonde eu encontrei, tá? Confesso também que eu não fiquei um tempo muito grande. Algumas informações referentes ao agent, né, de comunicação que ele mostrou, mas eu não encontrei, assim, algo diretamente ligado ao usuário, tá? Algumas coisas um pouco mais genéricas aqui, mas nada diretamente ligado ao usuário. Beleza, fui para o próximo comando. Qual foi o próximo comando que eu rodei? Esse cara aqui, que do meu ponto de vista é o comando onde a gente consegue pegar as maiores informações. Get, Azure AD, né, Connect Sync, Cloud Sync, Tools, Job Status. Aqui sim, aqui é onde ele fez a diferença pra gente. Então ele mostrou o ID com o hash, o status que eu tava do meu código tava como quarantine. Vocês lembram que aqui no serviço ele não tava health, ele tava quarantine. Eu vou até abrir aqui a documentação da Microsoft para ver, ele tava nesse sentido aqui, né, na execução, mostrando como se estivesse como quarantine aqui, certo? E aí o que ele me trouxe de informação? Aqui foi a informação mais precisa de todos. Quando ele tá como quarantine, ele não tá sincronizando, certo? Ele tá estopado. E aqui ele tava me dizendo que tava como exception, e olha só que importante, o error code, que era o que não me mostrava no texto ontem. Ele tá me dizendo que o Azure Active Directory Sync Account não existe. Ou seja, como se a conta de serviço não existisse. E aí o que ele me disse? Que foi encontrado um erro, tá, na conta de serviço que está sendo utilizada para rodar o Azure AD Connect Provisioning. E você pode reparar esse Cloud Service Account usando as seguintes instruções. Essa URL aqui é exatamente a URL que eu abri aqui para vocês, tá? Essa URL é uma URL bacana, bem importante, porque ela mostra muitos troubleshootings aqui que a gente pode realizar, certo? Então ele mostra problemas, né? Você já instalou o agente, ou a gente está rodando localmente, foi o que eu falei. A gente aparece no local e ele tá como health, tá. Então, o problema não é no agente. Muito possivelmente o problema não é no agente se você passar essas 4 etapas, ok? E aí você vai focar mais na questão do PowerShell que eu falei. E aí o que você pode validar? As URLs, lembra que eu falei na live ontem que ele usa 443 e 80? O que é cada porta? 443 os serviços que ele vai conectar. Aqui tá todas as URLs da Microsoft. E 80 é basicamente para fazer a validação de certificado, tá? Validar se tem revogação de certificados. Então, exatamente para esses itens aqui. Basicamente, certificado. Vai pedir para que você valide DNS, né? Se você tem algum problema para resolução desses nomes. No meu caso, não era, porque eu não estou usando proxy. No servidor local, se os serviços estão rodando, a gente já sabia que sim. E aqui ele vai trazer alguns erros mais comuns de agente. Mas a gente já tinha detectado que o problema não era a gente, que a gente estava rodando, né? Que a gente tinha sucesso, que a gente registrou o agente, estava tudo certo. Posteriormente, né, passado isso, ele vai pedir para validar os problemas de replicação de objeto. A gente não tinha nenhum objeto replicado porque ele não conseguiu executar. Provisioning Quarantine Problems. Aqui sim é onde a gente tinha problema, né? Ele estava no status de quarantine, ou seja, ele não estava executando. Exatamente esse status. Só que aqui no Quarantine, olha o que ele diz pra gente. Pede para validar os logs, aparentemente a gente validou e não tinha muitos itens. Como que a gente resolve aqui o Quarantine? Simplesmente ele pedia para deletar, foi o que eu fiz na live ontem, e reforçar o sync, dar um restart no sync. Né? Isso, basicamente, você vai fazer depois que você solucionar a causa raiz. No nosso caso, ele ficava como health, rodava o sync e depois disso, problema, não funcionava. E olha aqui no final o que ele vai mostrar. Repair Cloud Sync Service Account, ou seja, exatamente o que ele está dizendo para mim fazer. Reparar a conta, porque ele está me dizendo que essa conta não existe no meu diretório. Por que isso aconteceu para mim? Tá? Provavelmente para vocês rodando a primeira vez não vai acontecer. Porque antes da live eu testei, né, claro, o cenário padrão, eu instalei o Cloud Sync, fiz o sincronismo, tudo funcionou. Tirei os usuários, né? Tirei, na verdade, removi os clients, né? Restartei máquina, todo aquele processo para o client e removi a parte de configuração. Tirei o configuration, ou seja, aqui no meu status eu fui lá e removi esse cara aqui, deletei fora. Zerado. Por algum motivo, né? Ele ainda manteve uma sujeira em relação ao service account que estava rodando, tá? Foi exatamente isso que aconteceu. Esse foi o problema. Então, vindo aqui no PowerShell, o que eu fiz? Né? Rodei toda a saída desse comando, ele me deu exatamente esse erro, tanto para rodar os deltas
tanto para o primeiro processo de sincronismo, mostrando exatamente a mesma falha, tá? Isso aqui é tudo a saída do mesmo comando, tá? Até o final aqui. Depois, o que eu fiz? Rodei exatamente o comando que ele pedia, tá? O repair Azure AD Cloud Sync Account. Beleza. Rodando o comando, ele deu um clear no secrets, né? Mandou reparar, rodou aqui 2 vezes e me deu a saída, né? Que o Azure AD Cloud Sync Service Account foi reparado com sucesso. Por favor, restart, né, o serviço de provisionamento do portal do Azure. O que eu fiz? Eu vim aqui, né, dentro do portal e fiz exatamente esse processo aqui. Né? Fui ali, deletei, dei um clear no quarantine. Então, aqui como eu estava com quarantine, eu vim e dei o clear. Após dar o clear, eu entrei aqui no configuration e mandei que ele executasse o restart sync. Exatamente esse o processo que eu fiz, tá? Passaram-se aproximadamente 2 minutos, 3 minutos, eu vi nos logs e aí eu já vi que os agentes começaram a ser provisionados, ou seja, que a minha replicação começou a funcionar com sucesso, tá? Então começou a pegar aqui todos os meus usuários direto lá do meu AD local. Todos estão aqui, né? A gente pode reparar que tá todo mundo aqui. Eu criei esse último usuário aqui, que foi o user sync, que funcionou, né? E exatamente era aonde a gente estava tendo problema. Né? Até ontem, quando eu fiz o teste, já na instalação do provisionamento, ele já tinha me dado erro, né, na validação do usuário, quando eu criei esse usuário. Então, até vou fazer esse processo de novo para validar com vocês, para que ele dê sucesso aqui. Vou pegar a minha máquina do AD, que está desse lado, e aqui eu vou criar um novo usuário, tá? Vou criar aqui um usuário que eu vou chamar de Live Sync, especificamente para isso, tá? E aqui eu vou deixar como Live Sync. Vou avançar aqui, vou colocar a conta. Claro que agora já não seria mais o momento para eu poder fazer o teste de provisionamento, porque o meu serviço já está rodando, né? Eu já estou com o serviço ativado. Então, o teste de provisionamento agora ele já não faz mais sentido. Agora, o que faria mais sentido é a gente aguardar que ele seja provisionado, o Live Sync, tá? Então, deixa eu voltar aqui para o meu servidor. Eu vou até colocar ele aqui, mas já não faria mais sentido a gente rodar esse teste de provisionamento, tá, pessoal? Porque o nosso serviço já está ativo, então não teria muito porquê. Eu faço isso quando ele está ainda em status de configuração, antes que eu dê o start para todo o sincronismo. Até porque o momento em que eu estou rodando isso, ele já poderia ser até ativado. Mas olha só, deu sucesso, tá? Importou o usuário com sucesso, determinou o escopo, deu match nos atributos da origem do destino e performou com sucesso. Então aqui ele traz tudo que ele pegou de atributos, né? Os atributos customizados, o nome, todos os atributos que a gente tem padrão que eles são sincronizados, certo? Então isso ele conseguiu provisionar agora com sucesso. Posso dar o finish. E aqui, vamos ver se ele já pegou o live, né? Tá aqui o nosso usuário, Live Sync, tá? Então, ok, funcionou. Agora sim, né? Passado o período em que a gente teve problemas ali na live, agora tá tudo funcionando, tudo ok, certo? E galera, tá aqui a solução. Eu vou deixar os links aqui com todos os comandos de PowerShell que eu rodei, o link dessa documentação que vocês vão precisar em algum momento se vocês tiverem esse tipo de problema. Né? Ele é um problema que aparentemente foi simples de resolver com alguns pequenos... Na verdade, um comando PowerShell foi o que resolveu pra gente, mas a gente sabe que a documentação ainda não tá tão claro referente aos erros. Né? Mas geralmente se você tiver erro de autenticação, de falha de autenticação, use esse procedimento porque provavelmente vai ser ele que vai resolver. Principalmente se você já, em algum determinado momento, criou o ambiente, teve que refazer o ambiente, como eu fiz aqui no laboratório, certo? Então, esse pode ser um problema que vocês podem encontrar aí ao longo da execução. Mais uma vez, queria agradecer aí o José Alcides, que foi o nosso colega aí da comunidade lá de Angola, que reportou o problema que ele tinha passado, facilitou o meu troubleshooting, né? Porque já foquei direto na questão de validação pelo PowerShell, né? E ali a gente conseguiu pegar todos os detalhes, ficou bem claro qual que era o problema que estava sendo ocasionado. Inclusive no log ele estava pedindo já para que a gente fizesse o repair da conta. Galera, obrigado pela presença de todos na live ontem. Infelizmente a gente não conseguiu corrigir, mas agora está aqui como prometido a correção, o contorno, para que vocês consigam finalizar o laboratório. Eu acredito que vocês tenham conseguido finalizar, né? Para mim aconteceu o problema, mas eu acredito que para vocês tenha funcionado, porque a grande maioria que estava na live não tinha provisionado esse ambiente. Então se alguém passou por um problema, agora aqui está o contorno, está a solução. Beleza, todo mundo vai ter sucesso agora na configuração. Valeu, galera. Obrigado, grande abraço e até a nossa próxima live.